Esse cara aceita o emprego como professor substituto e precisa ensinar sobre a vida das loucuragens a jovens mequetrefes. E esse é o filme Educação Sensual. E eu sou F, o estudante falador. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando Ed trabalhando em uma loja de donuts e um casal começa a se pegar na frente dele e ele pensa que sua vida é meio merda. E o cara pede pra usar o banheiro da loja, pois a namorada tinha uns fetiches estranhos com banheiros públicos. E Ed não quer deixar, e eles dizem que comprariam uma rosquinha e mesmo assim ele não quer deixar, pois ele teria que limpar. E não sei o que ele pensou que o casal faria. Os dois o reconhecem, pois ele já foi o professor de geometria deles, e eles começam a zoar pois ele era um perdedor e estragou a brincadeira nervosa deles. E voltando pra casa em mais um dia triste, ele escuta um som estranho no seu quarto e seu amigo TJ estava dando uns pegas e uma jovem na sua cama. E ele diz que estava fazendo isso pois não sabia que ele voltaria mais cedo e conheceu a jovem na loucuragem da vida. Ela pergunta o que estava acontecendo e ele diz que a cama dele estava muito bagunçada e usou a do amigo. E TJ diz que chegou uma carta pra ele e geral ficou olhando com expectativa, pois ele estava tentando arrumar um emprego como professor, mas mais uma vez seu currículo é ignorado e ele tenta dizer que era ótimo professor de geometria e não entende por que eles fizeram isso. E iria para a escola para exigir seu trabalho e TJ começa a dizer que ele deveria fazer isso, mas a mulher só fica olhando, sabendo que ele vai se ferrar. Ed vai com raiva no local para falar com o diretor e ele diz que veio buscar o que é de direito dele, pois ele tinha um bom currículo e o cara gosta da atitude dele. O problema é que o cara estava meio louco, pois ele começa a dizer que gosta de ser diretor, mas sempre precisava de algo a mais, para dar um ânimo, pois os mequetrefes sempre fazem besteira. E do nada ele começa a perguntar se Ed já foi na casa das primas e diz que antigamente era um pegador, mas agora estava casado e precisava trabalhar como um cara normal. O problema é que depois de 20 anos de casado, sua esposa ainda trabalhava na casa das primas e Ed não sabe o que falar. O diretor diz que daria uma oportunidade e olha no sistema para ver se tem alguma vaga como professor de geometria, mas não tinha nada. Mas ele encontra uma vaga que era um pouco longe, mas ele fica feliz e volta para casa para contar que conseguiu. Mas TJ estava brincando de elefantinho e bombeiro com Ali, e eles começam a comemorar. E Ed diz que teria que se mudar e TJ fala que está tudo bem, mas que sentiria saudades. Aham, sei. No dia seguinte, ele está feliz com seu novo emprego, pois poderia voltar a ser professor e encontra um apartamento que ficava em cima de um bar e a dona começa a dizer que era um lugar muito bom, pois se levar alguém para dar uma brincada, o som do bar consegue abafar e ele não teria vizinhos para reclamar. E ele aceita, pois estava com preço bom e agora sua vida começa a mudar. E ele desce no bar para ver e era uma mistura de jazz com música cubana. Ed diz que já tocou jazz quando era mais novo, mas ele era branco e Sidney começa a olhar para a cara dele, fingindo que acredita. E tudo que ela fala, ela leva para o lado da maldade. E acordando no dia seguinte, era seu grande dia, o problema é que na sala dele tinha meio gato pingado de alunos e ninguém estava prestando atenção. E Leon começa a fazer um rap falando mal dele e ele diz que chamaria o pai e o jovem fica assustado. Uma aluna parece desesperada, dizendo que o melado estava escorrendo e não sabia o que fazer. E Ed pega um dedo de algodão e diz para ele tapar o vazamento, mas ela fica assustada. E ela não sabia o que fazer, pois sua mãe deu uma falecida, e Ed percebe que precisaria ensinar os jovens sobre essas coisas da vida e chama a Ali, que era enfermeira. Depois da aula, Ed está indo embora e seu aluno Tito está esperando sua irmã vir buscá-lo. E quando ela chega, Ed já fica nervoso e tudo fica em câmera lenta. E ele tenta puxar assunto, mas fica um clima muito estranho, pois ele é meio lerdo e não sabe falar com as mulheres. E o namorado dela aparece e era um mexicano muito louco. Ed pede ajuda a TJ, pois ele precisava ensinar aqueles jovens sobre a vida e como se proteger. E Ali diz que ele não pode fazer isso, pois ainda não tinha feito nada. E ele tenta dizer que uma vez no acampamento havia uma canadense muito louca e TJ finge que acredita e para não acabar com a reputação do amigo, dá a ideia dele marcar um encontro às cegas, onde ele sairia com uma mulher que estava mal na vida e só queria dar uma brincada. Mas ele
não curte a ideia, pois acha que seria muito humilhante. E Ali pergunta o que TJ viu nela, e ele diz que ela parecia ser muito louca, e ele não sabia o que falar de bom, pois só gostava de dar uns pegas. Na próxima aula, ele começa a falar sobre as partes do corpo, e geral fica zoando, pois ninguém usa aqueles nomes científicos. E Leon quer fazer graça, e Ed o manda para a secretaria, e ele fica desesperado. E quando ele está no banheiro, o pai do Leon passa sabão na boca dele, por ele falar besteira. E ele era o reverendo do local, pois era um colégio religioso. E ele diz pra Ed não ensinar essas coisas na sala, ou mandaria uma carta para o demitir, pois isso ele ensina em casa. À noite, TJ marcou um encontro às cegas pra ele, e ele não sabe o que esperar, e chega uma loira e ele não sabe o que falar. Então Sidney desce o gelo pra eles ficarem mais soltos, e os dois começam a falar várias besteiras, e ela quer o levar para o fim da loja, pois só queria dar uma brincada por ter baixa autoestima. O problema é que ela começa a chorar, pois TJ só arrumou esse encontro pra ela, pois ela era boa no bem bolado, o desce seco e sobe molhado. E nisso Ed fica mal e desiste da brincadeira, e ela acha que ele gostava de outra coisa, e mais uma vez ele consegue estragar seu encontro, e Sidney diz que ele tinha 23 anos e precisava parar de ficar sofrendo por isso. No dia seguinte ele precisa ensinar como se prevenir das LSTs, ou as famosas loucuragens sensualmente transmissíveis, e começa a passar várias imagens de pus e bolhas esquisitas, e geral fica traumatizado, e quer aprender a colocar a camisa pequena no brinquedo manco, e na hora de ir embora, ele está conversando com Tito e ele acha que a vida era mais fácil, pois ele via vídeos de uma van que passava e escolhia mulheres na rua e acontecia várias coisas diferentes, mas Ed diz que era mentira e ele fica triste, e sua irmã Pilar aparece e diz que ele era o professor favorito do Tito e o convida para jantar na casa deles, pois a mãe queria o conhecer. Ed fica nervoso pois não sabe o que esperar, e quando vê a mãe dele já sabe o que esperar, pois a mulher estava com tudo em cima e ela diz que precisava de ajuda com a comida, e enquanto que ele vai passando tempero na picanha, ela vai mostrando a maminha. E quando a campainha toca, era o namorado da Pilar, o Hector, o mexicano muito louco. Os dois começam a conversar e Hector o chama pra beber, pra ver se ele era homem de verdade, e começa a colocar várias bebidas fortes, e ele diz que na próxima vez que for convidado, deveria negar, e Ed entende que o cara estava com ciúmes, só não sabia do que. E durante o jantar, os dois começam a se encarar, e Hector o desafia a comer o olho do peixe. O problema é que ele começa a ficar enjoado e desce o melado na mãe do Tito, e sai correndo, e mais uma vez ele conseguiu estragar a oportunidade de dar uma brincada legal. E Sidney diz que ele deveria colocar o anão pra fora e aproveitar, ao invés de ficar pensando. E nisso vemos que o problema não é você ser feio ou lerdo, mas sim burro em estragar as pequenas oportunidades da vida. Agora eles precisam aprender como se comportar em um encontro, e ele chama TJ e Ali para participar, e eles começam a simular algumas conversas, mas os mequetrefes não sabem o que falar, e começam a falar várias besteiras, e depois TJ fica pensativo com tudo aquilo, pois ele sempre achou que a vida era sobre colocar o boneco, mas existem pessoas que precisam mais que isso. E na hora de ir embora, ele está jogando bola com Tito, e ele pede para falar com Pilar, e como quer aproveitar a vida, a chama para sair, e ela diz que terminou com Hector, pois ele era um pouco possessivo, e na vida real eu nem chegaria perto dela, porque pro namorado dela aparecer de madrugada, e eu virar boneco é muito fácil. Ed é chamado pelo diretor e ele diz que estava gostando do trabalho dele, mas recebeu uma mensagem do reverendo reclamando do que eles estavam aprendendo, e ele teria que parar ou perderia o emprego, ainda mais que era uma vaga temporária. E chegando na sala, está cheio de figurantes, mas ele diz que hoje não teria loucuragens e geral mete o pé, e ele decide passar uma prova. Ele chama Tito para conversar, pois sairia com a irmã dele, e ele diz que estava de boa, pois gostava dele, e depois vai falar com o reverendo, pois queria mostrar que naquela turma eles estavam aprendendo coisas boas sobre a vida, e ele dá uma chance, mas se tiver qualquer coisa estranha, ele seria expulso. E agora Ed vai para casa para comemorar, pois sua vida realmente estava mudando, e ele começa a jogar pôquer com os amigos, e TJ fala que ele tem que aproveitar e antes do encontro precisa ter uma experiência real, pois ninguém acreditava na canadense louca, e pega um remedinho diferenciado e diz para usar 1 minuto antes da brincadeira que ele estaria igual o Thor.
Começa a aula da sua oportunidade, onde ele mostraria os valores que está passando. E eles colocam várias perguntas em uma caixa e ele responderia, mas precisaria ser algo científico. O problema é que geral colocou besteira e o reverendo sai com raiva e diz que a turma dele seria cancelada. E na hora de ir embora, Tito pede uma camisa pequena, pois sairia com a namorada e teria brincadeira. Mas Ed diz que ele não estava pronto, mas entre dar ruim e dar muito ruim, é melhor dar ruim. Ele está no encontro com o Pilar e eles estão curtindo o local, pois agora ele está diferente, mas ele acaba contando o que fez por Tito e ela fica desesperada pois ele estava em casa sozinho. E os dois vão correndo e chegando ele estava quase se preparando para refrescar o boneco. E ela o expulsa com raiva e na volta para casa Hector aparece e dá uma surra nele e diz que seria pior na próxima. E o dia dele foi de 100 a menos 30. E se você acha que está ruim, quer dizer que pode piorar, pois ele está nervoso e chama uma prima para dar uma brincada, pois queria acabar com esse mito. E ele toma uma balinha antes de começar, mas a prima que fica em ponto de bala. E a polícia aparece e ele tenta dizer que não sabia. Juro, fui enganado, eu pensava que eu ia comer uma gordinha. Voltando para casa, ele não sabe o que fazer. E TJ o tirou da prisão e agora ele estava sem emprego e volta a trabalhar na loja dos Donuts. E Sidney aparece para falar com ele e diz que ele deveria parar de lamentar e começar a agir como homem de verdade. Então ele decide falar com a Pilar e coloca essa flauta pra fora e toca uma música envolvente. E como ela curtiu, os dois começam a sair e agora ele conseguiu o que sempre quis. O problema é que à noite ela quer ir na baladinha e consegue desenrolar com segurança e dá um beijo nele na cara dura. E só ela consegue entrar. O segurança canela fina diz que ele caiu no golpe, pois ela não voltaria. E Hector aparece mais uma vez com raiva e ele decide revidar, mas acaba sendo preso. E TJ já estava cansado de pedir favor à polícia e diz que ele deveria se impor e falar com o reverendo. Então no dia seguinte ele chama os alunos para falar e começa a fazer um discurso motivador, dizendo que estava tentando ensinar os jovens o que ele nunca aprendeu. E como os pais estavam reunidos, todos gostam e agora ele teria sua turma novamente. E como ele contou que nunca brincou, uma mãe aparece e diz que se precisar era só ligar. Ed está em casa, pois agora ele queria comemorar seu novo avanço. E Pilar bate na porta e vem pra cima toda animada, querendo brincar. E queria ser a primeira dele, mas ele percebe que era golpe e a manda embora, pois não precisava disso, pois agora era um homem. E teria seu momento, e um ano depois ele era muito respeitado no colegial. E chega uma mãe canadense padrão FIFA e diz que a turma dele é muito importante e estava gostando do trabalho dele. E vocês sabem como isso termina. E esse foi o filme Ed, Educação Sensual. E galera, se você chegou até aqui, quer dizer que você é um jovem mequetrefe. Então deixa o like, se inscreve para aprender coisas novas. Agora vou nessa, porque não sou obrigado a nada. Então, fui!